Bom dia com alegria, com a graça, com a paz de Jesus sobre a sua vida. Busque andar em acordo com a vontade de Deus, agrade a Deus. A Bíblia nos diz em Hebreus 12, 28, 29, nos foi entregue um reino inabalável, retenhamos a graça. Nos cabe reter a graça. A graça nos alcança, façamos por onde retê-la. Ser forte, ser corajoso, Deus é contigo. A presença do Senhor nos faz fortes e corajosos. Busque em Deus. E nessa quinta-feira linda e abençoada, do dia 1º de maio de 2025, tá passando rápido, né? Tá passando rápido. O Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. Na carta aos Efésios, ao povo de Éfeso, capítulo 2, versículo 8, onde a Bíblia vai nos dizer assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glórias ao Senhor por estes versos. Hoje eu quero ministrar sobre graça, sobre fé, sobre boas obras. Porque existem pessoas que acham que a graça é de graça ou que a graça é barata. A graça nunca foi de graça e a graça jamais foi e é barata. A graça, ela tem preço de sangue precioso derramado na cruz. A graça é um favor imerecido. Nós não merecemos. Imagina o valor imensurável que se tem a graça. Recebemos algo imerecido, ou seja, não existe preço que se pague, porque é um valor tão grande. E esse preço foi pago por Jesus. Esse preço, o preço dessa graça foi pago por Jesus. Ele levou sobre ele os nossos pecados, ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Ele é Deus. Mas só tem um detalhe. Essa graça, ela só vai nos alcançar mediante a fé. Ora, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Ou seja, existe alguma característica que deve ter em nós para que seja intermediado a graça sobre nós. A graça, ela não vai nos alcançar do nada. Nós temos que ter fé. Nós temos que crer na mensagem de cruz. Nós temos que crer em Jesus de verdade, de fato, ter Ele como Senhor, como Salvador, como Todo-Poderoso, como aquele único que é o caminho, a verdade e a vida. Como aquele único que vai nos levar a Deus, ao Pai. Nós temos que crer nele de verdade, andar nele de verdade. Ora, somos feituras de Deus. Feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Nós fomos criados nele. Se nós sairmos dele, já não temos fé. E se não tivermos fé, não retemos a graça. A graça nos alcança
por meio de um resgate que Jesus nos faz, por meio da redenção, que é o poder de Jesus em nos resgatar. Eu quero trazer o exemplo de Raabe. Raabe, uma prostituta, uma meretriz. A graça alcançou a vida dela. Sabe como? Por meio da fé de Raabe. Raabe, uma moradora de Jericó, de uma terra altamente pecaminosa, de idólatras, de pessoas que eram distantes de Deus. Mas Raabe ouviu dizer do Deus Altíssimo. E ela própria vai dizer aos espias que ela guardou em sua casa: eu ouvi desse Deus. Ele é Deus embaixo dos céus e sobre a terra. Ele é Deus de todas as coisas, Ele é o único Deus. Ali era um princípio de fé, de temor. E olha, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Aquela mulher creu em Deus. Creu que tinha um Deus que guardava o seu povo e que queria fazer parte desse povo. Ela escondeu os espias dentro da sua casa. Ela escondeu o povo de Deus, ela guardou, ela sustentou. Ela enfrentou toda a Jericó por fé. Ela teve atitudes que revelaram fé. Apóstolo Tiago vai dizer: mostra a sua fé sem obras, que eu revelo a minha por meio das obras. Ora, a fé sem obras é morta. É morta. A fé sem ações que refletem a fé verdadeiramente é em vão. E olha, isso no Novo Testamento. Então, se nós não tivermos fé e não refletirmos por meio dos frutos das obras, porque é somente por meio das boas obras que fomos criados para andarmos nelas, é que nós retemos a graça e assim seremos salvos. A graça não é barata. Existe um esforço da sua parte a ser feito. Claro, somos pecadores, erramos a todo tempo. Mas existe uma necessidade muito grande em nós de vivermos pela fé. Porque se de fato nós vivemos pela fé, nós buscamos, nós nos esforçamos a afastar do pecado. Nós arrependemos, nós reconhecemos os nossos erros. Ora, a mulher pega em adultério. Jesus, ele diz assim: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Ninguém atirou pedra, foram todos saindo, dos mais velhos para os mais novos. E aí ele pergunta àquela mulher: alguém te condenou, mulher? Não, Senhor. Olha só o que Jesus vai dizer: nem eu te condeno. Aqui está a graça. É um favor imerecido. Quem poderia condenar aquela mulher não condenou. O Senhor não nos condena pelas nossas falhas. Mas imediatamente ele faz um pedido para aquela mulher. Ele diz: ora, vais e não peques mais. Vais e se esforce em não pecar. Me busque verdadeiramente. Viva pela fé. Ande em acordo com o meu querer. Portanto, a graça nos alcança, mas o Senhor nos dá uma ordem diariamente por meio dessa graça. Vais e não peques mais. Você que me ouve por meio do pão diário, se esforce em não pecar. Isso é viver pela fé. É viver de modo justo, por um caminho de retidão e de justiça. Aquele que vive pela fé anda por esse caminho. Afasta do pecado. Afasta daquilo que desagrada a Deus. E assim você reterá a graça de Deus sobre a sua vida. A Bíblia nos diz em Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça
pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Jesus é bom, Jesus é justo, Ele faz justiça aos seus, Ele faz justiça sobre toda a terra. Portanto, pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é que te intermedia a reter a graça. A graça não é barata e não é de graça, tem preço de sangue. Mas é necessário você crer de verdade no Jesus vivo, no Jesus como seu Senhor e Salvador, como Senhor dos Senhores, como Deus Todo-Poderoso, como aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Faça dele seu estilo de vida. Faça dele seu sentido, sua direção de vida. Faça dele a sua vida, de fato. Viva nele, mova nele, exista nele. Fecha os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus Altíssimo, tremendo, bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Ora e cantaralá, yes. Orie manari cantarali, barás. Jesus, eu apresento essa vida que me ouve, Deus. Essa vida que alcançou a graça, Deus, e que por meio da fé vai retê-la sobre ele e sobre ela. Ah, Jesus, eleva a fé. Faça com que esse que me escuta, que me ouve por meio do pão diário, Deus, seja tocado no coração e ande em obediência, ande nos seus caminhos, ande no Senhor, porque nós fomos criados para andarmos no Senhor. Somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. É no Senhor que nós vamos exercer o nosso chamado, as boas obras, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Ah, Senhor, sê conosco, sê com essa vida, sê com essa família, fortalece, protege, guarda, porque o Senhor tem o melhor dessa terra aos filhos obedientes. Amém? Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse áudio com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.